Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a lição 12 e nessa lição ele vai falar sobre vistas, projeções e triângulos. Estamos lá na página 62. Ele já começa, com um exemplo ali para vocês, vamos aproveitar e olhar ele juntos para vocês entenderem um pouquinho o que é essa ideia de vistas e projeções. Ele traz um sólido geométrico, ali pra gente, e ele tá falando ali para vocês que a vista depende conforme você tá olhando, Então, ele não é um objeto que tem todos os lados no mesmo formato, Ele tem um formato um pouquinho diferente, e a ideia da vista é justamente como você vê. Qual é a sua vista? Será que se a gente morasse, por exemplo, no mesmo prédio, só que eu tivesse de um lado da rua e você do outro, a gente vai ter a mesma vista? Então, essa ideia de vista é mais ou menos essa ideia de enxergar o que você está vendo não é o mesmo que eu estou vendo, Então, quando eu pego esse objeto, se eu estiver olhando ele de frente, ele vai parecer de um jeito, se eu virar ele, talvez ele pareça de outro formato, e assim por diante. E é o que ele está mostrando para vocês aqui, Se eu pegar a vista lateral esquerda, ele vai parecer que é assim. Agora a vista de frente, vista de baixo, lateral direita, vista de trás, vista de cima. Então, dependendo da sua perspectiva, esse objeto pode parecer diferente. E quando a gente pensa em projeção, é justamente isso. Eu vou pegar esse objeto e vou projetar ele no plano. E aí ele teria que formato? É como se fosse uma ideia de sombra. Olha um exemplo legal. Pensa num avião, Ele tá lá planando, aí o sol tá bem em cima. A sombra dele, lógico que vai ser reduzida, mas ela vai ter um formato que lembra do avião. Agora, se ele tá fazendo uma manobra para pousar e virou de ladinho ali, a sombra não vai mais mostrar as asas, por exemplo, Então, é uma questão ali de perspectiva, você vai projetar, mas dependendo da visão que tem, ele pode parecer um objeto diferente. E é o que mostra ali também para vocês no exemplo na página 63, Ele é um objeto que a princípio é um paralelepípedo, mas ele tem cores diferentes. Então, em cada plano, se a gente for observar ali, ele até ilustrou com cores diferentes para você, porque dependendo da vista, ele vai ser projetado num formato diferente. E é isso que ele traz para você já no início dessa lição. Já para a gente começar as questões, vamos iniciar com essa que está ali na página 63. Ele traz uma tirinha, pede para a gente ler e aí depois pergunta sobre a figura geométrica que está representada ali. Começa assim, é um quadrado, de certeza. Depois, triângulo, triângulo, certeza absoluta. Quer dizer... Aí o pai olha para o menino e fala, filho, antes de concluir, olhe por outros lados. E aí ele está perguntando justamente sobre o que é composto, Então ele brincou ali um pouquinho nessa tirinha, essa tirinha ela pode levar até além da matemática ali, passando uma lição, para que você enxergue todas as visões antes de tomar, uma certeza como absoluta, mas também está te dando a ideia ali de que conforme ele ia virando aquele objeto, parecia ser outra coisa, Porque a gente está falando de perspectiva. E a gente tem uma pirâmide de base quadrada. E aí ele pergunta quantos vértices, arestas e faces tem. Bom, se é uma pirâmide de base quadrada, eu já sei que de cada lado vai sair uma face lateral. Então eu tenho 4 lados, eu tenho 4 faces laterais, 4 triângulos. Mais a base, eu já sei que eu tenho então 5 faces. Por enquanto, estou entre essas alternativas. Além disso, eu já até comecei, a pintar aqui, os nossos vértices, que além dos 4 da base, como é uma pirâmide, eles se encontram tudo lá em cima, e aí eu sei que eu tenho 5 vértices. Agora, as arestas, eu tenho as 4 da base, e de cada vértice da base vai subir uma aresta também. Então, lá atrás tem uma escondida. Com isso, nós chegamos em 8 arestas, Então, aqui ele remeteu ali a ideia de projeção e misturou um pouquinho com esses elementos ali da geometria. Agora, vamos para a questão número 2, ali na página seguinte, página 64. Analise as planificações a seguir. Então, temos ali 4 planificações, A, B, C, D, e ele fala... Pode-se afirmar que precisamos ler as alternativas para ter uma ideia do que a gente precisa analisar sobre essas planificações. A. As figuras B e D correspondem a corpos redondos. B. A figura A corresponde a um prisma de base quadrangular.
C. As figuras A e C são prismas retos de base triangular. E D. A figura D é um prisma de base circular. Bom, você pode já ir olhando para as alternativas e tentar enxergar dentro das planificações, ou começar olhando para as planificações e tentar enxergar esses sólidos. Como você vai fazer, aí é opcional. Vamos fazer os dois aqui juntos, né? Eu vou olhando as alternativas e a gente já pode pensar como que montaria esses sólidos. A primeira alternativa, ele fala o seguinte: as figuras B e D correspondem a corpos redondos. Por que que eu posso afirmar que isso é verdade? Porque eles têm curvatura e eles apresentam aqui pra gente, ó, a base circular. Inclusive, aqui a gente teria, né, um cone e aqui a gente teria um cilindro. Então, estaria certo, né? Mas por que que as outras não estão certas? Vamos verificar também. A figura A corresponde a um prisma de base quadrangular. Gente, a base tá aqui, ó. São esses dois, porque ele tem que ter duas bases para ser um prisma, né? Ele não é um prisma de base quadrangular, ele é um prisma de base triangular. É como se fosse, sabe aquele chocolate Toblerone? Que ele tem um formato desse prisma aqui, né? Então, ele não é... Olha só. Ele confunde ele um pouquinho, talvez, para você querer acreditar que isso aqui seria a base, mas não poderia ter 3 bases, né? Então, são dicas que vocês conseguem observar mesmo que você não queira montar o sólido. A base são só 2, então a única opção de ser base seria os triângulos, né? Então, ele não é um prisma de base quadrangular, está errado. A figura A e C são prismas retos de base triangular. O A a gente já viu, mas e o C? Ó, isso é um triângulo? Então, não é, né? O A e o C não. A figura D é um prisma de base triangular. Não é um prisma, ele é um corpo redondo, não tem prisma assim, certo? E aí a gente consegue, então, finalizar essa questão. Cuidado também com essa ideia de sólidos, né? A planificação ali poderia pensar também observando os lados como se fosse uma projeção de cada um daqueles lados, só que no chão. Certo, pessoal? Então a gente vai finalizando por aqui. Eu vejo vocês na nossa próxima lição.